Olá, prezados alunos e alunas, estamos de volta para este quarto vídeo da nossa aula 12, o método de correlação de Paul-Tillich, contido na sua teologia sistemática. O Paul-Tillich faz uma pergunta: qual é a nossa preocupação última? Última, você já sabe que não é derradeira, que está lá em último lugar. Preocupação última para Paul-Tillich é a preocupação mais importante. Estamos falando do método de correlação do Paul-Tillich, de trabalharmos, de fazermos teologia. E ele pergunta qual é a nossa preocupação última. Ele diz novamente que a nossa preocupação última é aquilo que determina nosso ser ou não ser. Só são teológicas, segundo ele, aquelas afirmações que tratam de seu objeto, na medida em que este possa se tornar para nós uma questão de ser ou não ser. Só são teológicas essas afirmações que consideram Deus o objeto da teologia, o seu significado para nós como Deus e que se torna para nós e é para nós a preocupação última que nos leva a sermos o que deveremos ser segundo o encontro com a sua pessoa e na pessoa de Jesus Cristo. O pensar todas as atividades espirituais do ser humano. O ser humano não seria espiritual sem palavras, pensamentos e conceitos. O que é ser espiritual? Ser espiritual é o revestimento, quer dizer, contém em si as palavras, os pensamentos e os conceitos. Sendo assim, não se pode banir a religião do contexto humano. A religião para Freud, Sigmund Freud, era neurose. Para Carl Jung, que foi seu discípulo, é uma atividade importante do ser humano. Sem a religião, o ser humano fica doente. E é bom lembrar sempre que Deus colocou em cada um de nós o senso divinitatis, o senso da divindade. A teologia cristã é a teologia na medida em que se baseia na tensão entre o absolutamente concreto e o absolutamente universal. Teologia e filosofia. Eis uma boa relação. Paul-Tillich trata também disto. A filosofia levanta a pergunta pela realidade como um todo. Ela pergunta pela estrutura do ser. Responde em termos de categorias, leis estruturais e conceitos universais. Ela levanta necessariamente a questão da realidade como um todo, a questão da estrutura do ser. A teologia necessariamente levanta a mesma pergunta, a teologia levanta necessariamente a mesma pergunta que a filosofia, pois aquilo que nos interessa de forma última deve pertencer à realidade como um todo, deve pertencer ao ser.
A teologia, ao lidar com a nossa preocupação última, pressupõe em toda a sentença a estrutura do ser, suas categorias, suas leis, conceitos. Por isso, a teologia não pode evitar a questão do ser com mais facilidade do que a filosofia pode fazer. A organização da teologia. Teologia é a explanação metódica dos conceitos da fé cristã. O critério de qualquer disciplina teológica é se ela lida com a mensagem cristã como sendo questão de preocupação última ou não. E o critério para que uma disciplina seja ou não teológica não é a sua origem pretensamente sobrenatural, mas seu significado para a interpretação de nossa preocupação última. Portanto, o método de correlação, ao ser aplicado no presente sistema, dá uma expressão clara do conteúdo decisivo do elemento apologético em teologia sistemática. Uma teologia que deve seguir esse método enfatiza o caráter existencial da teologia. O alvo dado da teologia prática é a vida da igreja. O método e a estrutura da teologia sistemática. O método e como se estrutura a teologia sistemática. Vamos ver aqui. A Bíblia é a base fundamental, como documento original sobre os eventos em que está baseado o cristianismo. As fontes adicionais são a história, a natureza, as expressões da natureza humana através da cultura. Ainda sobre o método e a estrutura da teologia sistemática, a teologia sistemática necessita de uma teologia bíblica, de uma teologia bíblica que seja histórico-crítica, sem quaisquer restrições, e ao mesmo tempo que seja interpretativo-existencial, levando em conta o fato de que ela trata de assuntos de preocupação última. Estar ultimamente preocupado com aquilo que realmente é último liberta o teólogo de toda a desonestidade sagrada. Paul Tillich, ele pergunta: qual é a residência do teólogo sistemático? A igreja é a casa do teólogo sistemático. O leitor solitário da Bíblia, de forma alguma, se encontra fora da igreja. E o que mais se vê são pessoas fazendo uma leitura solitária da Bíblia e não comunitária. A experiência do teólogo sistemático é moldada pelas fontes que são mediatizadas através delas. É dentro justamente da igreja o lugar do teólogo, lugar que ele trabalha e protesta. Protesto é uma forma de comunhão. Bem, o caráter racional da teologia, e ele chama de princípios diretivos do caráter racional da teologia. Tem o princípio semântico do significado das palavras, o princípio da racionalidade lógica, porque não é feita a teologia de forma aleatória, e o princípio da racionalidade metodológica, significado das palavras, das frases,
a lógica, a racionalidade lógica de forma organizada e metodológica, para que as pessoas possam me entender. O método de correlação é um elemento da própria realidade. Explica os conteúdos da fé cristã através de perguntas existenciais e de respostas teológicas em interdependência mútua. A relação divino-humana é correlação. Deus responde às perguntas do homem. Portanto, a interdependência mútua entre pergunta e resposta. O método de correlação ele vai substituir 3 métodos inadequados. Primeiro, método sobrenaturalista, que considera tudo como sobrenatural. O método naturalista, que tudo é somente o plano existencial. E o método dualista, que separa, que segrega. Então, o método de correlação ele é o substituto para esses 3 métodos que têm atrapalhado a vida da teologia. Concluindo, eis um método por excelência de caráter dialético. A dialética não exclui o outro, mas considera importante todas as partes, uma vez que fazem parte do todo. O método é um instrumento, um caminho em torno daquilo que lhe deve ser adequado a seu assunto. A descrição de um método é a descrição de um aspecto decisivo do objeto ao qual se aplica. A teologia tem de utilizar o método de correlação. Caso ela queira se firmar como ciência construtiva no espaço da humanidade. Qual é, portanto, a nossa preocupação última? Está dentro todo do esquema em que acabamos de ver. A nossa preocupação última é o nosso encontro com Deus através do desenvolvimento do nosso ser na história dos homens. E finalizamos aqui esta aula do método de correlação de Paul Tillich. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado, porque vale a pena estudar teologia. Um grande abraço. Até lá.